Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexandre, de Engenharia da Qualidade 2. Nessa videoaula a gente vai resolver mais uma questãozinha do nosso livro. Agora eu estou lá na unidade 5, na questão 9, da página 91, tá bom? Bem, um fazendeiro tem 400 cabeças de gado e deverá vendê-las. A fim de poder estimar o quanto irá receber, ele tomou uma amostra de 50 animais escolhidos aleatoriamente, pesou, né, esses 50 animais, e encontrou uma média de 15 arrobas por animal e o desvio padrão de 0,5 arrobas. Então a gente tem o peso médio e temos o desvio padrão. Considerando, né, utilizando 99% de nível de confiança, monte um intervalo para o peso médio das 400 cabeças. Bem, essa questão é uma questão de intervalo de confiança, da unidade 5. Antes de resolver essa questão, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse conceito, e aí depois disso a gente vai ver a fórmula e no fundo se resume só a aplicar uma fórmula mesmo, tá? Então aqui, ó, eu coloquei os dados da questão, né? São 400 cabeças, a gente tomou uma amostra de 50, né? Um nzinho igual a 50, a média, né, dessa amostra foi 15, desvio padrão é 0,5 e o nível de confiança que a gente quer é um nível de confiança de 99%, tá? Bem, aqui a gente está considerando de novo que isso está seguindo uma distribuição normal. E aí, eu não sei se vocês já viram, né, mas a distribuição normal, ela tem esse formato de uma gaussiana, né? Isso aqui é uma função gaussiana, em que a probabilidade, como a probabilidade é integral dessa função, então a probabilidade vai ser a área, né? Quando a gente quer um nível de confiança de 99%, a gente quer saber qual é o intervalo de valores em que 99% das nossas amostras elas estão inseridas entre esse intervalo. Significa dizer o seguinte, aqui eu tenho um valor e aqui eu tenho outro valor, e dentro desse intervalo, essa área, né, entre esses dois valores vai ter que ser igual a 0,99. Tá, e aí como é que eu faço então para encontrar, né, esses valores aqui, né? Isso daqui é a distribuição normal. Então a gente vai ter que ir lá na tabela de distribuição normal e encontrar o valor de z, que faz com que o valor da probabilidade dê, né, entre esses intervalos de 0,99. Tá, vamos começar a desenhar isso aqui, né? Se aqui dentro é 0,99, então aqui fora, esse pedaço mais esse pedaço vai ter que dar 0,01, né? 0,99, fora isso mais isso vai ter que dar 0,01. Ora, isso mais isso é 0,01, então quer dizer que cada um deles vai ser 0,005, de maneira que se eu somar 0,005 mais 0,005 dá o 0,01 que está faltando para completar o 100%, né, da área. Então, no fundo, o que a gente tem que encontrar lá na tabela de distribuição normal? Qual é o valor de z em que a probabilidade dá 0,99 mais 0,05, esse ponto daqui é a probabilidade igual a 0,995. E esse ponto aqui? Esse ponto é a probabilidade igual a 0,005. Então, a gente tem que achar qual é o valor de z em que a probabilidade dá 0,05 e qual é o valor de z que a probabilidade dá 0,995. Então, indo lá na nossa tabela de distribuição normal, que está na página 74, né? Opa, não daqui, né? Lá na página 74 do nosso livro. Aqui. Bem, a gente tem que encontrar, então, qual é o valor de z em que a probabilidade dá 0,995. Então, procurando aqui na tabela, a gente tem que encontrar o número mais próximo de 0,995. Bem, 0,993, 994, 946, 9492, 99506. Aqui, ó, esse daqui, ó, 0,995. Qual é o valor de z aqui? 2,58. Então, ó, esse limite superior é o 2,58. Esse limite aqui, ó. Esse valor de z aqui é 2,58, ó. Até anotei aqui, ó. 2,58 é o 0,995.
E o 0,005? Vamos voltar lá na tabela. O 0,005, ó, 003, 004, 005, 39, 508. O 494 é mais próximo, né? Porque aqui tá 6 de distância, aqui tá 8 de distância, né? Então, qual foi o resultado? Menos 2,58. Então, aqui, ó, esse valor de Z aqui é menos 2,58. Esse valor aqui é o 2,58. Aqui é o Z igual a zero, né? O Z igual a zero fica bem no meio, bem na média. Como ela é uma função simétrica, então, naturalmente, o valor daqui ficou igual ao valor daqui, 2,58. Tá, o que é esse Z igual a 2,58? É o valor de Z para um nível de confiança de 99%. Qual é o outro valor? 99% é um valor típico, né? Outro valor típico é o 95%. Se a gente fizer esse mesmo raciocínio, só que botando 0,95 aqui, e aí, consequentemente, aqui ficaria 0,025 e 0,025, e lá na tabela a gente vai achar 1,96, o Z. Então, esse valor de 2,58 e o Z igual a 1,96 são valores que vale a pena vocês decorarem, para não ter esse trabalho inteiro de ter que encontrar ele de novo. Toda vez que a confiança, né, o nível de confiança for de 99%, a gente vai usar o Z igual a 2,58. Se o nível de confiança for de 95%, a gente vai usar o Z igual a 1,96. Tá, e aí como que eu obtenho agora esse intervalo, né? Esse intervalo de confiança que a gente quer calcular, que a gente quer obter. Bem, no fundo, o que a questão está dizendo para a gente é que a probabilidade do Z tá entre esses dois valores aqui é de 0,99. Né? É isso que significa esse intervalo em que o nível de confiança é de 0,99. Bem, como que eu calculo o Z de uma amostra? Bem, o Z normalmente seria o valor de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Só que o Z para uma amostra, a gente tem que fazer esse desvio padrão dividido pelo raiz do tamanho da amostra. No nosso caso, o raiz de 50. Então, a fórmula, ó, se eu tivesse o x e eu quisesse calcular o z, eu usaria essa fórmula daqui, né? Só que o nosso exercício é o contrário. A gente tem o z. O que a gente quer é o x. O que a gente quer é transformar isso daqui em x e isso aqui em x para saber qual é o intervalo de x em que o nível de confiança é 0,99. Então, a nossa questão, ó, se resume a essas duas fórmulas aqui, ó, que na verdade é a mesma fórmula, né? Se resume a essa fórmula aqui. Então, como que eu resolvo essa questão? Então, tudo isso que eu falei foi só para chegar nessa questão aqui. Eu simplesmente isolei o x1 nessa fórmula. Passei isso aqui para o outro lado multiplicando e isso aqui para o outro lado somando. Então, eu tenho que... Qual é a fórmula para eu resolver essa questão de intervalo de confiança? Bem, o limite inferior do intervalo vai ser o sigma dividido por raiz de n vezes o z do limite inferior mais a média. E do limite superior é o sigma dividido pelo raiz de n vezes o z do limite superior vezes z do limite superior mais a média. Então, se eu substituir nessas fórmulas, eu encontro os limites. Só que quem é Z1 e quem é Z2? Depende do nível de confiança. Para o nível de confiança de 99%, né, a gente já viu, né, para o nível de confiança de 99%, o Z vai ser menos 2,58 e 2,58. Se no enunciado fosse 95%, aí seria 1,96 menos 1,96. Tá bom? Então, aqui é substituir agora na fórmula, é só substituir. Eu tenho sigma, que é 0,5, dividido por raiz de 50, né, que seria o raiz de n, vezes o Z1, que é menos 2,58, que é o limite inferior, mais a média, que é 15. Feita essa conta, vai dar 14,8175, que é aproximadamente 14,82. Como é que eu encontro o limite superior?
é o desvio padrão, que é 0,5, dividido por raiz de 50, que é o tamanho da amostra, vezes o limite superior para o intervalo de confiança para um nível de confiança de 99%, que é 2,58, mais a média que a questão deu para a gente, que é 15. Feita essa conta, vai dar 15,1824, que dá aproximadamente 15,18. Então, qual é o intervalo de confiança para essa nossa questão? 14,82, 15,18. O que significa esse intervalo? Que 99% dessas minhas 400 cabeças de gado, ou seja, 400 vezes 0,99 dá 396. 396 cabeças de gado terão um peso entre 14,82 e 15,18 arrobas. Então, 99% dessas nossas cabeças de gado vão ter peso dentro desse intervalo aqui. E o outro 1%, né, as outras 4, né, vão ter peso fora desse intervalo. Tá bom? Então, essa é uma questãozinha de intervalo de confiança, que no fundo, como eu falei com vocês, é simplesmente usar essa fórmula aqui, né? E conhecer os valores de Z para o nível de confiança, como eu falei. Normalmente é 99 ou 95, tá? Então decorem esses dois valores de Z. Tá bom? Valeu!